Uma vez por mês, nós separamos esse tempo para dedicar crianças nas mãos do Senhor, pela decisão dos pais, pela gratidão dos pais. Nós fazemos essa cerimônia confiando na responsabilidade e no poder que ela traz sobre uma família de conduzir a criança nas mãos de Deus. E eu quero convidar uma família muito especial que vai trazer aqui para nós dedicarmos juntos a Melissa, que nasceu dia 28 de maio deste ano. E os papais e mamães são Leonardo e a Vanessa Feijó. E também tem alguns amigos que estão juntos, que são aí primos do Léo, né? A Margarete, o Romero. E mais quem desejar da família que veio, quem desejar estar próximo. Esse é o momento da família. É o momento de vocês estarem juntos aqui. Bem-vindos, bem-vindos todos, bem-vindos. Tudo bem? Fiquem à vontade, podem ficar ao lado aqui. Tudo bem? Quanta criança? Ganharam presente? Dia 12 não? Não fala ao vivo não que... Bem-vinda, tudo bem? Tudo bom. Aqui está o Léo, tudo bem, Léo? Vanessa, aqui está a Mel. Eu quero tomar a liberdade de ler brevemente com vocês um texto da Bíblia, que é só um versículo. E aí eu quero ler uma declaração que a mamãe Vanessa escreveu, e sabendo que ia chorar, já está chorando, então não ia dar certo mesmo se você lesse, pediu para eu ler brevemente umas palavras. Então eu quero ler esse texto agora nesse momento. Eclesiastes diz assim, família: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Nós acreditamos em Deus, e nós acreditamos que Deus tem um plano para a nossa vida. E esse plano, Ele age no tempo dEle. A gente chama isso de Kairos, é o tempo que Deus age. É o tempo onde Ele escolhe fazer a vontade dEle. E no colo, Vanessa, eu sei que você segura o propósito de Deus para este tempo na vida de vocês. Porque eu digo isso porque você escreveu as seguintes palavras, eu quero ler para a igreja. O milagre da vida. Você já teve um sonho, escreveu a mamãe? Já teve um desejo, uma vocação, uma missão na vida? A minha desde sempre era ser mãe. Mas nem tudo acontece como desenhamos no papel, e eu tive problemas para engravidar. Muitas mulheres passam e passaram por isto. Estão tentando há muitos anos e não conseguem. Mulheres que, em meu julgamento, são melhores e mais crentes em Deus do que eu. E eu pensava, por que comigo vai acontecer? Mas Deus me confiou o dom da vida. E hoje eu quero dividir com todos vocês e dar meu testemunho de fé e gratidão à minha grande vitória. Gratidão a Deus por seu infinito amor que transformou nossas vidas. Gratidão pela minha família, mães, irmãos, primos que me deram forças para acreditar que Deus era capaz. Gratidão pela doutora Dani e pelo doutor Luiz que estão aqui presentes. Nossos evangelizadores, né? As pessoas que apresentaram Deus de um jeito diferente a vocês. Amigos e conselheiros também. A prova de que é possível ser como Jesus Cristo nessa terra. Amém por isso. Gratidão pelos grandes amigos Mari e Tonasso, sou eu. Obrigado. Irã e Ellison, que sempre oraram comigo e por mim. Gratidão pelo PG, pequeno grupo que a gente se reúne no parque. O Rui, o Carlos, a Soraya, que acompanharam minha gravidez e sempre oraram pela nossa saúde e pela saúde do Felipe. Prova real que a oração intercessora tem muito poder. O Felipe é um bebê que teve um grande milagre. A Melissa é nosso milagre, e agora eu oro para ser uma excelente mãe, e o Léo certamente um excelente pai. Quero ser como minha mãe, uma mulher simples, guerreira, que abriu mão de tudo por seus filhos, me ensinou a ser correta e sempre acreditar em Deus. Esse é meu testemunho de fé e de gratidão. Amém. Amém por isso. Pode bater palma. Só Deus sabe, e só vocês sabem a alegria que é receber um filho em casa, uma filha em casa, um bebê, um presente de Deus. E como uma mãe ora, como uma família ora. Então eu quero nesse momento dedicar a Melissa nas mãos de Deus em gratidão, para que Deus tome o controle da vida dela e use vocês para instruir a Melissa no melhor caminho para esse mundo, tá bom? Vamos fazer isso? Eu vou ajoelhar-me aqui com os pais, vocês podem permanecer em pé, tá? E eu vou pegar a Melissa no meu colo, vou pedir para o Léo me ajudar com o microfone. Então os pais ajoelham comigo, a igreja pode permanecer assim, para a gente ter esse momento juntos. Deixa eu segurar a Mel aqui.
Senhor Deus, nesse momento tão solene, tão sublime, tão especial, Pai, nós celebramos o dom da vida e o Teu propósito realizado nessa terra, na vida dessa família, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque houve a oração de mamães e papais, gente que, ao conhecer-Te, ao descobrir o Teu caminho, começa a entender que não há sentido na vida sem o Senhor, e ao receber essa bênção como a Melissa, que eles possam, Pai, receber o dom do Espírito Santo e terem sabedoria como pai e como mãe, o Leonardo e a Vanessa, sendo inspirados por Ti a cada dia, para serem nessa terra, Senhor, a maior materialização do Teu amor para Melissa, Senhor. Eu oro para Melissa crescer no Teu caminho, para que ela descubra, Pai, cada dia mais como é o Teu amor. E para isso, Senhor, nesse momento, como ministro do Evangelho, eu dedico a Melissa nas Tuas mãos poderosas, oniscientes e de sabedoria, Pai. Que ela cresça protegida e amparada pelo Senhor. Que ela cresça conhecendo a Tua vontade e crescendo como Jesus crescia, Senhor, em estatura física, em graça e em conhecimento do céu e da terra, diante de Deus e diante dos homens. Que essa família seja muito abençoada, Pai. Esses papais e mamães estão aqui, o vovô, a vovó, os primos, que todos eles sejam uma bênção para Melissa, e que ela cresça uma mulher que ajude a mudar esse mundo para melhor até Jesus voltar. Eu ajudo no que puder aqui como pastor, e nossa comunidade se compromete a ajudá-la nesse caminho, como família espiritual que ela ganha agora. Mas eu oro para que nessa casa a Tua bênção esteja colocada lá, e que só alegrias venham por esse caminho. É o meu desejo, é a minha oração, e eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tá feliz aqui? Gostou do abraço? Me ajudem com a Melissa. É muita coisa para mim, para eu fazer sozinho aqui, para eu tentar resolver. Eu tenho um presente aqui. É uma oração de um bebê. Tem aqui uma dedicatória para vocês, e tem um CDzinho aí incluso para vocês ouvirem a oração juntos, para dormir e poder começar a ter essas noites aí, continuar tendo essas noites de carinho e oração com ela, tá bom? Deus abençoe muito vocês, Vanessa. Deus abençoe, viu? Tchau, Mel. Cresce rápido pra gente fazer coisa junto aí na igreja. Amém. Família, Deus abençoe vocês, viu? Parabéns pela escolha de orar e dedicar essa menina para Deus, e que Deus o abençoe e use vocês para educar essa menina também no caminho, tá bom? Tchau, pequenos. Até mais. Tchau. Deus abençoe. Bom dia, tudo bem? Tudo em paz? Aproveitando o recesso, o feriado. Hoje é a minha estreia aqui em cima. Nós estamos aqui juntos há alguns meses já, estamos estagiando aqui. Na verdade, eu estou estagiando aqui. Estamos juntos há alguns meses, e hoje é a minha estreia nesse púlpito com esse microfonezinho aqui. Então, toda a estreia a gente treme um pouquinho na base. Mas eu creio que Deus ele tem um plano para todos nós, e que Deus ele pode nos usar mesmo nas adversidades mais improváveis. E assim como Ele me usa em outros lugares, Ele também pode me usar aqui. E por isso eu quero orar com você agora, podemos? Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, vamos abrir a Tua palavra logo em seguida, e pedimos que o Senhor nos oriente, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, e que saiamos daqui transformados pela Tua palavra. Nos ajuda e nos transforma em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos em uma série, começamos uma série na semana passada, sobre esse livro aqui, John Stott, O Discípulo Radical. Esse livro traz algumas características, 7 características, de como viver o cristianismo, de como viver o discipulado na prática, de uma forma mais radical ainda. Nós estamos no 2º episódio, e hoje nós vamos falar sobre a semelhança que nós devemos ter com Cristo, que nós precisamos buscar em Cristo, e como ela pode mudar a nossa vida. Eu vou contar uma história
que ilustra bem a necessidade de termos um pouquinho mais de percepção quando julgamos as coisas, que nos ajudará a ver como as aparências enganam as pessoas. Haviam dois vizinhos, o vizinho A e o vizinho B. O vizinho A, os pais das crianças, né, compraram um coelho para os seus filhos, um bichinho de estimação, ótimo, maravilha. Todo mundo estava feliz, todo mundo estava super animado com aquele novo bichinho na casa, um coelho. Alguém já teve um coelho ou tem um coelho? Bacana. Eu tive um coelho também, ele fugiu, a gente nunca mais achou. Nunca mais. E a família estava toda feliz. A família B, os filhos da família B, pediram aos pais: papai, nós queremos também um bichinho de estimação. Só que os pais, eles resolveram comprar alguma coisa mais diferente, assim, e deram para os seus filhos um cachorro, um pastor alemão. E os dois vizinhos juntos ali o tempo todo, começou aquela discussão. Não, o seu cachorro vai matar o meu coelho, não vai dar certo, não vai dar certo. Por fim, chegou-se a um consenso de que eles cresceriam juntos, pegariam amizade, vamos fazer um teste. E o teste foi feito, e ao longo dos anos, o cachorro foi crescendo com o coelho, eles eram amigos, se protegiam, se amavam, estava tudo certo, tudo certo. Num determinado feriado, como o nosso feriado hoje não, né? Essa semana, um feriado prolongado, a família A do coelho, resolveu sair e foram para a praia e deixaram o coelhinho em casa. A família do cachorro, do pastor alemão, ficou. E como a viagem duraria até domingo apenas, eles ficaram ali tranquilos, etc. e tal. A família voltou e, antes dela chegar em casa, aquele pastor alemão, o amigo do coelho, abre a porta da casa onde ele morava, só que ele tem entre os dentes o coelhinho. E o coelhinho estava meio sujo de barro, meio triste. Na verdade, ele estava muito triste porque ele estava morto. E o coelhinho todo ensanguentado, cheio de terra, na boca daquele pastor alemão. A primeira reação dos donos do cachorro, né, foi bater nele, foi espancá-lo, quase que matando o cachorro também. E o cachorro, a única alternativa que teve foi sair para o quintal e lamber as suas próprias feridas. E agora a família do cachorro, né, sentindo o peso da culpa, o vizinho estava certo. O cachorro mataria o coelho. E aí eles, com o coelho na mão, não sabiam mais o que fazer, e alguém teve uma brilhante ideia. Não, vamos pegar o coelho, vamos lavar ele, deixar ele bonitinho novamente, vamos botar na casinha, como se nada tivesse acontecido. E foi isso realmente que eles fizeram. Deram um banho no coelho, secaram ele com um secador, passaram até perfume. As crianças achavam que o coelhinho ainda estava vivo. E eles botaram o coelhinho lá na casinha, com as patinhas cruzadas, como se estivesse só dormindo. O casal, a família do coelho estava chegando, e ouve-se a porta abrindo, e gritos altos e estridentes. Pareciam que tinham visto um fantasma. E menos de 5 minutos, a porta bate. Bate na família do pastor alemão. Um olha para o outro, todos assustados, pasmos, e aquele homem que havia chegado em casa estava pálido, parecia que realmente tinha visto um fantasma. E a conversa começa. Você não acredita? Está tudo bem? Você não acredita? O coelho. O que tem o coelho? O coelho. Sim, o coelho que tem. O coelho morreu. O coelho morreu? Sim, o coelho morreu. Não, o coelho não morreu, eu vi ele hoje cedo, estava tão feliz, saltitando, pulando e todo alegre. Sim, o coelho morreu, mas ele não morreu hoje, ele morreu na sexta-feira, antes da gente viajar. E aquela pobre família tinha achado que o cachorro tinha matado o coelho. E o pobre cachorro também, procurando durante o fim de semana todo seu melhor amigo, e só pôde encontrar ele morto. Essa história nos ilustra bem um fato, de que as aparências geralmente enganam. Aquilo que nós achamos o que pode não ser. Nós podemos ter algumas convicções, algumas percepções que não condizem com a realidade. E isso é ainda mais evidente no âmbito espiritual da coisa. Quando nós lidamos com pessoas e quando nós lidamos com diferentes personalidades ou pensamentos, geralmente nós nos enganamos.
E o pior, nós nos enganamos a nós mesmos. Vir à igreja e achar que vir à igreja, ter o nome de cristão, o nome de crente, nos torna cristãos ou nos torna crentes, é um passo falso. Tem um pensamento que eu gosto bastante que me faz refletir. Assim como você se sentar em uma garagem não te torna um carro, vir à igreja também não vai te tornar um cristão. Nós achamos que nós, por estarmos aqui, por estarmos buscando a Deus, nós nos chegaremos mais perto dele. Pode ser um passo em falso. Nesse livro que nós estamos estudando ao longo dessa série, há uma distinção entre a palavra cristãos e a palavra discípulos. Cristãos aparece poucas vezes na Bíblia, tem a ver com Cristo, seguidores do Cristo. Mas a palavra discípulos aparece em massa no Novo Testamento. Em massa. Os discípulos fizeram isso, os discípulos fizeram aquilo, e sempre pontuais. A palavra discípulos e a palavra cristãos, elas são muito parecidas. Só que a palavra discípulos, ela nos remete a um relacionamento mais amplo com um mestre. Aquele que anda, aquele que observa, aquele que acompanha, aquele que aprende, aquele que está sempre junto, sempre junto. E a Bíblia nos convida a sermos discípulos, seguirmos um mestre, e esse mestre é Cristo. Esse é o convite que nós temos nesta manhã, sigamos a Cristo, principalmente. E dentro dessas reflexões entre um cristão e um discípulo, o que nós temos sido? Será que nós temos apenas assistido a bons sermões, boas programações? Ou será que nós temos seguido ao mestre de perto e observado o seu caráter, o seu comportamento e temos agido da maneira semelhante? Diante dessa conjuntura e diante desse pensamento, a pergunta que fica é: qual que é o propósito de Deus para o seu povo? Qual que é o propósito de Deus para essa igreja, para essa comunidade? Qual que é o propósito de Deus para mim e para você? O que Deus espera de nós? Será que Deus espera apenas que assistamos boas programações? Ou será que Deus espera que nós fiquemos livres no sábado? Será que Deus quer que nós fiquemos ricos? Que nós sejamos ricamente abençoados? Será que são esses os propósitos de Deus para o seu povo? Hoje nós vamos entender e compreender um pouquinho mais desses propósitos. Eu convido você a abrir a Bíblia em Romanos, no livro de Romanos. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No verso 29, diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus já nos conhecia antes da nossa própria existência. Deus, Ele sabia que existiríamos. E ainda assim Ele nos predestinou para que sejamos, para sermos conformes à sua semelhança. A ideia de predestinação que é pregada hoje em dia é de que algumas pessoas são predestinadas para isso, outras para aquilo outro, e não se sabe muito bem o que é predestinação. Mas a predestinação bíblica é de que toda a humanidade, toda a raça humana, desde Adão até o último nascimento da história da humanidade, todos são predestinados para serem filhos de Deus, para fazerem parte do reino de Deus. Todos, absolutamente todos. Mas, tem uma vírgula aí. Nós também temos liberdade de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Liberdade de escolher se queremos ser filhos de Deus ou se preferimos ficar na nossa própria vida, tranquilos. Nós temos essa liberdade. Mas todos nós somos predestinados para sermos parte do povo e do reino de Deus. E aí fica a sua decisão, a sua escolha, entre ser parte do povo de Deus e entre não ser. Também a gente pode tirar desse verso de que a predestinação de Deus, ela acontece numa eternidade passada, que nós não entendemos e que nós não conhecemos. Uma eternidade que fica lá atrás, lá no fundo, bem no passado. Desde a era eterna, nós
somos predestinados por Deus para sermos semelhantes a Ele. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus para o seu povo, que nós sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo. Nos tornemos iguais a Ele no nosso procedimento, no nosso comportamento, nas nossas atitudes e no nosso caráter. O segundo texto que eu convido você a abrir está em Coríntios, 2 Coríntios, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3. Ok? No verso 18. Diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito, o Senhor. Todos nós agora com o rosto desvendado. Agora nós não precisamos mais de maquinações cerimoniais, não precisamos de um templo, não precisamos de sacerdotes, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de cordeirinhos, não precisamos da religiosidade cerimonial para que nós alcancemos a Deus ou para que nós chamemos a atenção de Deus. Nós não precisamos disso. Agora nós estamos desvendados perante Deus. Nós temos livre acesso aos céus por meio de Jesus Cristo. O único canal possível em que nós podemos nos achegar a Deus. Através dele nós estamos desvendados perante Deus. E com o rosto desvendado, contemplando. O que a palavra contemplar nos remete? Não é apenas olhar, não é apenas enxergar, não é apenas vislumbrar. É contemplar. Contemplar é quando você para, olha aquela obra de arte, admira, presta atenção nos detalhes, acompanha, conhece, aprende. Isso é contemplar. Quando você contempla o nascer ou o pôr do sol, que coisa mais linda. Você contempla, você para a sua rotina, você observa, você está contemplando. Quando nós contemplamos a Cristo, e contemplamos Ele de verdade, a nossa única alternativa é sermos transformados por Ele. Sermos transformados. Quando nós contemplamos a glória de Cristo, nós somos transformados. Mas essa palavra contemplar, ela também tem um segundo significado. O segundo significado é refletir. Refletindo a glória do Senhor. Quando nós contemplamos e somos transformados, a única alternativa também é refletir a glória dele, como por um espelho. Mas isso tudo só é possível pela pessoa que é descrita no verso, como pelo Senhor, o Espírito. Somente através do Espírito Santo nós podemos contemplar a Cristo, e somente através do Espírito Santo nós podemos ser transformados por Ele. A semelhança dele. Nós podemos alcançar a semelhança em Jesus Cristo. O nosso terceiro verso agora está em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, no capítulo 3, no verso 2. Diz assim: Agora, amados, somos filhos de Deus. Não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Jesus ainda não se manifestou nas nuvens dos céus como prometido. Mas quando Ele se manifestar, nós teremos a oportunidade de sermos semelhantes a Ele. Nós não sabemos como seremos, não sabemos o que efetivamente seremos, mas temos a certeza e sabemos de que seremos semelhantes a Jesus Cristo. E para nós isso basta. É uma promessa maravilhosa. E esse processo é quando Ele se manifestar. E esse acontecimento se dá no futuro. Um futuro escatológico. Algo que vai acontecer num futuro talvez distante, talvez próximo, mas vai acontecer. O nosso primeiro verso, Romanos, diz que Deus predestinou a raça humana para ser semelhantes a Jesus Cristo. O nosso segundo verso, Coríntios, nós contemplamos a Cristo e somos transformados por Ele. Estamos sendo transformados, um processo contínuo que talvez demore a vida toda.
Agora o nosso terceiro verso, em João, 1 João, nos diz que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, um futuro escatológico. Toda uma linha do tempo construída, passado, presente e futuro, construída para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. O propósito de Deus efetivo e real para nós hoje, aqui nessa congregação, nesse local de adoração, é para que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Mas como nós podemos ser semelhantes a Jesus Cristo? Tem alguns aspectos que nós podemos extrair da vida dele e que podemos trazer para nós hoje, para que através dele sejamos semelhantes a Jesus Cristo. São 5. Eu quero acompanhar com vocês os 5. 5 aspectos da vida de Jesus que nós podemos extrair e tentar incluir na nossa vida. O primeiro aspecto é a humildade. A humildade, ela fez parte do ministério e da vida de Jesus Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se tornou humilde, se tornou humano. Mudou a sua vida, saiu da sua glória, do seu trono, para vir aqui e se tornar mais semelhantes a nós, para que nós fôssemos semelhantes a Ele. A humildade, ela tem a ver com o meu olhar sobre mim mesmo. E para a gente entender e refletir sobre a humildade não é você pensar menos de você, não é você achar que você é inferior, que você não é tão bom quanto outras pessoas. Humildade é você pensar menos em você e pensar mais no próximo, pensar mais nas outras pessoas, não ficar só se preocupando com você. Esse é o princípio da humildade. O segundo princípio, o segundo aspecto da vida de Jesus é o serviço. Jesus viveu uma vida inteira de serviço, para nos dar o exemplo. E o ponto auge do ministério dele no serviço, foi quando ele cingiu, trouxe as suas vestes para cima, se ajoelhou e lavou os pés dos 12 discípulos. Aqueles pés sujos, empoeirados, de pessoas que provavelmente nem sabiam muito o que estava acontecendo e nem sabiam por que estava ali. Mas Jesus se tornou menor do que eles para poder servi-los. O serviço foi uma característica essencial na vida e no ministério de Jesus Cristo. O terceiro aspecto é o amor. O amor é o ponto auge da Bíblia. O amor é o resumo de toda a Bíblia. Deus amou, e assim como Ele amou, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Aquele que ama, se entrega, se doa, compartilha a vida, cresce, amadurece junto. O amor é o princípio fundamental de todas as coisas. Quando nós amamos, nós nos doamos, nós nos oferecemos, nós compartilhamos. E esse amor deve ser uma característica do nosso comportamento por toda a vida, em todos os lugares, em todas as esferas, em todos os âmbitos. Amar, assim como Jesus amou. O quarto aspecto é a paciência. Esse é um aspecto que é difícil lidar, principalmente para mim. Eu tenho 2 lados. Eu tenho um lado calmo e eu tenho um lado estressado. Mas o meu lado estressado já se estressou com o meu lado calmo. E agora fica difícil competir. Qual é melhor, qual é maior? E na nossa rotina frenética, na nossa rotina, no nosso cotidiano, nas nossas atividades e afazeres, é difícil ter paciência. É difícil ter calma. É difícil ter tranquilidade. Jesus era um ser assim, totalmente paciente, totalmente longânimo. Ele olhava nos olhos das pessoas, transmitia paciência. Sabe com o seu chefe lá, que está cobrando você por alguma coisa? Seja paciente com ele. Com seus funcionários que precisam demonstrar serviço, seja paciente com ele. As pessoas que pensam diferentes de você, seja paciente com elas. Seja longânimo, ofereça paz, ofereça tranquilidade. O nosso quinto aspecto que nós podemos tirar da vida de Jesus é a sua própria missão. Em João 17, nós temos ali a oração de Jesus, e ele ora: Senhor, assim como o Senhor me enviou, eu envio eles, eu envio os meus discípulos. E o autor do livro usa um termo que para mim é fenomenal.
Missão encarnacional. Assim como Jesus saiu lá do céu e se tornou presente nessa terra, veio até nós, veio nos buscar e se tornou semelhantes a nós, nós precisamos ir buscar as outras pessoas. Não precisamos esperar que elas venham até nós, porque Jesus não esperou que nós fôssemos até Ele. Nós, como seres humanos e enviados por Deus, devemos ir e resgatar as almas que precisam de salvação e resgatar aqueles que precisam conhecer o nosso Cristo. Conhecer a mesma paz que nós já conhecemos. A missão de Jesus, ela é contínua. A missão de Jesus, ela deve acontecer na minha vida e na sua vida. Em todos os momentos. Devemos ir e buscar aqueles que Jesus também predestinou para serem conformes à sua imagem e semelhança. Toda essa situação, ela gera 3 consequências muito práticas na nossa vida, que às vezes nós não nos ligamos, não entendemos muito bem. Toda essa situação gera 3 consequências. A primeira consequência é o tal do sofrimento. Quando nós estamos no fundo do poço, geralmente é ali que nós mais buscamos a Deus. É ou não é? Quando nós estamos lá embaixo, sem saída nenhuma, nós só podemos olhar para o céu e clamar e pedir. Só temos essa alternativa. E é ali que nós reconhecemos quem Jesus é e o que Ele pode fazer por nós. Reconhecemos quem nós somos também. Mas o sofrimento, Deus também usa, Deus também permite para que nós nos moldemos, para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos. Tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? Sermos a semelhança de Jesus Cristo. Absolutamente tudo, seja o sofrimento, seja a alegria, tudo contribui para que sejamos mais semelhantes a Jesus Cristo. O segundo aspecto, a segunda consequência, é que nós por muitas vezes nos enrolamos tanto aqui nesse mundo, que esquecemos de refletir a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Nós somos tão, digamos assim, fracassados na nossa rotina de refletir a Jesus, e é exatamente por isso que Ele ainda não voltou. A Bíblia diz que Ele prometeu voltar quando o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Obviamente o Evangelho não foi pregado a todo mundo. E muito, presta atenção nisso, muito do que foi pregado não condiz em nada com o que Jesus foi ou com o que Jesus ensinou. É um evangelho deturpado, é um evangelho diferente do que a Bíblia ensina. Não é o evangelho do amor, não é o evangelho da bondade, não é o evangelho da misericórdia, não é o evangelho da paz. Nós não refletimos a imagem de Jesus. Não refletimos. Se nós refletíssemos e se nós nos assemelhássemos a Cristo, como somos chamados cristãos, meu amigo, Jesus já tinha voltado, Nós precisamos parar a nossa rotina, a nossa vida e refletir em sermos melhores, em sermos mais semelhantes a Jesus Cristo, para refletirmos a sua imagem, para que Ele volte logo. Assim as outras pessoas conhecerão em nós quem é Jesus Cristo. Tem um outro pensamento que eu gosto bastante também, que talvez a sua vida seja a única Bíblia que as pessoas lá fora vão ver. E o que você tem escrito nela? Quais são as passagens que você mais tem ofertado? Quais são as situações que mostram que você realmente é um discípulo de Cristo? E por fim, o terceiro aspecto dessas 3 consequências é o aspecto da habitação do Espírito. Tudo isso que a gente falou, a semelhança de Jesus, as qualidades, os exemplos, absolutamente nada é possível sem a presença e a atuação do Espírito Santo. Somente Ele tem o poder, a capacidade e a sabedoria para nos mudar, para nos moldar, para nos lapidar e para nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo pode fazer isso em nós. E olha que somos pedras bem duras, mas Ele tem as ferramentas corretas. Qual que é a nossa parte nisso tudo então? Como nós podemos ser mais semelhantes a Jesus? O que nós precisamos fazer? Somente uma coisa: dar abertura para Ele.
Nós só precisamos abrir as portas do nosso coração e estar disponíveis para que o Espírito Santo entre e mude a nossa vida. O que também não é nada fácil, mas somente com a ajuda dele nós podemos ser melhores. Podemos refletir o caráter e a postura de Jesus Cristo. Somente através do Espírito Santo. Somente. Eu vou pedir para a projeção a foto. Que criança bonita. É ou não é? Esse sou eu há uns bons anos atrás. Passou aí o Dia das Crianças, né? Alguém ganhou presente Dia das Crianças? Sinto falta às vezes de ser criança. Ganhar uns presentes e tal. Mas ele é uma criança muito bonita mesmo, hein? Olha. Para você que não acha essa criança bonita, eu gostaria da segunda foto. Essa foto é para você. Que não acha essa criança bonita. Esse aí é o Léo, há muito tempo atrás. O Léo da foto não existe mais. Mudou, amadureceu, cresceu. Agora tem barba, faz faculdade. Tudo mudou, é diferente. O Léo do passado ficou no passado. Mas o Léo do futuro agora é um outro Léo, é diferente. Nós precisamos deixar as coisas para trás e crescermos, e amadurecermos. Agirmos como adultos de vez em quando. Nós precisamos ser diferentes. E é isso que Deus nos convida também. Quando eu estava no segundo ano da minha outra faculdade, eu fiz 2 anos de tecnologia em processos gerenciais. Quando eu estava no segundo ano dessa faculdade, nas férias de julho, perdão, eu recebi um convite de Deus, e Ele me convidou para ser um pastor. Foi uma impressão espiritual muito forte. E eu já estava rejeitando esse convite há um bom tempo. Mas dessa vez foi o auge, o pico. Eu estava no meu quarto, e eu estava ali, tranquilo, e Deus, você precisa ser um pastor. Você precisa. Senhor, não dá muito certo. Mas vamos tentar. Eu passei a olhar para a minha vida passada, desde quando eu era menor do que aquilo ali ainda, como Deus tinha conduzido toda a minha vida, como Deus tinha me cuidado, como Deus tinha guiado o meu caminho, como Deus tinha me ajudado a trilhar, a vencer, a chegar até ali. Todas as vezes em que Deus cuidou de mim, mesmo que eu não percebesse, todas as vezes que Deus me conduziu, me guiou, me amou, não tinha outro método, não tinha outro jeito de viver a minha vida se não fosse por Ele. Não tinha outro meio de viver a minha vida se não fosse para Ele. Além do propósito de ser um pastor, inclusive é por isso que eu estou aqui hoje, porque Deus me chamou e aceitei esse convite. Além desse propósito, Ele nos chama para sermos semelhantes a Ele. Mas todos nós, podemos ser semelhantes a Ele em todos os lugares. Na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na praça, no quarto, na cozinha, no banheiro. A gente pode ser semelhantes a Cristo em todos os momentos. E é para isso que Ele nos convida, para sermos semelhantes a Ele mesmo que ninguém mais seja. Eu serei semelhante a Jesus. Mesmo que não haja outra saída, mesmo que não haja outra expectativa, eu serei semelhante a Jesus Cristo. Que essa seja a sua decisão hoje. Que esse seja o seu pedido. Que essa seja a sua abertura ao Espírito Santo, para que Ele te mude, para que Ele te transforme, e para que Ele lapide a sua vida, a ponto de você resplandecer, a ponto de você refletir o caráter, a vida, a obra, as palavras e o amor de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. E por fim, eu quero terminar com uma citação de uma escritora cristã, há algum tempo já. Mas ela diz assim: Senhor, toma meu coração, pois não o posso dar. Ele é tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me, a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Essas palavras de Ellen White são palavras que entram no meu coração em particular
e me ajudam a ser moldado pelo Espírito Santo. É um grito de socorro, pedindo para que Deus me ajude, pedindo para que Deus mude a minha vida, e eu possa ser hoje mais semelhante a Jesus Cristo. Que essa seja a sua oração hoje, que esse seja o seu pedido, que esse seja o seu grito de socorro, e que essa seja a sua disponibilidade em ser moldado e moldado pelo Espírito Santo. Que Ele te abençoe muito, muito mesmo. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos muito te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e de ouvirmos a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela abertura que o Senhor nos dá em sermos transformados pelo Teu Santo Espírito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de sermos quem nós somos, apesar de tão fracos e tão defeituosos como somos, o Senhor ainda almeja nos transformar, o Senhor ainda almeja nos moldar e nos lapidar para a Tua glória, Senhor. E hoje nós disponibilizamos o nosso coração em Tuas mãos, para que o Senhor faça essa mudança em nós. Nós não conseguimos, isso é fato. Nós somos tão fracos, tão pequenos, mas pedimos a Tua orientação, pedimos o Teu direcionamento e pedimos que o Teu Espírito Santo tome liberdade na nossa vida, para nos moldar e para nos transformar à Tua semelhança. Salva-nos, Senhor, e nos ajuda. Guia-nos e nos transforma, em nome de Jesus Cristo.
mais calma do que no primeiro.